nosso Poder Executivo a conceder bolsa de estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCs e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Senhor presidente, pois não. Tem um projeto substitutivo sobre essa questão aí. Comunico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, público presente, que encontra-se na mesa um projeto de lei substitutivo a este projeto que está sendo lido, de autoria do vereador Jander Cavalcante de Lírio. De acordo com o caput do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, eu coloco em votação a apresentação do substitutivo. Esclareço que, sendo aprovado a apresentação deste substitutivo, a discussão será suspensa e o projeto original será encaminhado novamente às comissões permanentes para a elaboração de novos pareceres. Os vereadores que forem favoráveis à apresentação do projeto de lei substitutivo permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado apenas com o voto favorável do autor do projeto, Janderley. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Sendo rejeitado, voltemos à discussão do projeto original. Pois não, vereador. Questão de ordem. Pelo artigo 155, né, fala o seguinte: como o projeto não vai ser discutido, ele sendo substitutivo apresentado por outro vereador, o plenário deliberará sobre a suspensão da discussão para o envio à comissão competente. Então, nesse caso, o meu substitutivo está sendo enviado para a comissão de... Está aqui no artigo 155, doutora. Tá? Não, tem que ser enviado, está aqui, artigo 155, é claro. Pode ler aí, ó. Apresentado o substitutivo por comissão competente ou pelo autor, será discutido preferencialmente em lugar do projeto original. Sendo o substitutivo apresentado por outro vereador, no meu caso, o plenário deliberará sobre a suspensão da discussão para enviar à comissão competente. Essa casa acabou de suspender o projeto, então ele tem que ir para a comissão de redação e... Vereador, foi rejeitado. Vereador. Foi rejeitado. Não tem... A discussão não é essa de rejeitar, não houve discussão, não. Sim. Bom senso é esse. Vou ler o artigo 155 aos vereadores presentes. Artigo 155. Apresentado o substitutivo por comissão competente ou pelo autor, por comissão ou pelo autor, será discutido preferencialmente em lugar do projeto original. Então, eu dei preferência, pois eu discuti-lo em primeiro lugar. Sendo o substitutivo apresentado por outro vereador, o plenário deliberará sobre a suspensão da discussão para envio à comissão permanente. Competente, que perdão. Seria... Deliberando o plenário o prosseguimento da discussão, ficará prejudicado o substitutivo. O plenário deliberou, rejeitou, ele não segue. Mas então temos que abrir a discussão. 10 minutos para discutir o substitutivo. Eu abri a discussão. Não, o senhor não abriu a discussão, o senhor já votou. O senhor não abriu a discussão. Não. O senhor não abriu a discussão, o senhor já colocou em votação. O senhor já colocou em votação, o senhor não abriu a discussão. Então abra a discussão dos 10 minutos, senhor presidente. Inclusive, vereador, eu poderia, na condição de presidente, recusar o substitutivo de imediato. Mas pelo que regra a democracia desta Câmara, o coloquei em discussão. Não, o senhor não colocou, o senhor já colocou em votação. O senhor não abriu a discussão, vereador. Presidente, o senhor não abriu. Nós colocamos. Não, vereador. o senhor não abriu, nobre presidente. O senhor já Projeto colocou rejeitado. em votação. Ô, Jander, Ninguém deveria ter aceito esse projeto substitutivo que você não tem alçada para administrar. Ô, Jander, o projeto seu, o presidente podia ter duas saídas. Ele poderia nem colocar na presença da Câmara. Só um minuto, Jander, só um minuto. Aonde aqui? Aí ele colocou para ser deliberado, não pela vontade dele, mas pela vontade do plenário, se o projeto iria ou não para o debate. Ele tomou a iniciativa. Só um minutinho, Jander. Só um minutinho, por favor. Nós temos que entender a posição do presidente. Ele não quis tomar uma atitude isolada lá no gabinete dele e já fechar o projeto sozinho. Ele
deu oportunidade do projeto vir para cá, para que os vereadores tomassem uma atitude coletiva, se ele iria ou não para o debate. Quando ele fez esse pedido aos vereadores, estou errado, senhor presidente? Perfeito. Quando ele fez esse pedido aos vereadores, eu não estou defendendo o presidente, estou defendendo a situação, que ele poderia, da vontade dele, nem colocar aqui hoje. Só um minuto, Jander. Ele colocou no plenário para que o plenário decidisse juntamente se o seu projeto iria ou não para o debate. Antes de colocar para discussão, ele pediu para o plenário: plenário, vamos continuar ou não? O plenário foi soberano, falou não. Então não existe o debate. Até porque, vereador, só para complementar, este projeto é de origem obrigatória do Executivo porque requer base orçamentária. Nos cabe, inclusive, apenas a apresentação de emendas ao projeto. Projeto substitutivo nem caberia, porque não pode ser, em hipótese alguma, de autoria do Legislativo, apenas do Executivo. Então, o projeto já em seu nascedouro, ele já acaba sendo incoerente com a nossa própria legislação. Não é permitido. As emendas, caso o senhor tenha a apresentar, serão discutidas, debatidas, mas o projeto em si, substitutivo, nós não podemos aceitá-lo por serviço de origem. É um projeto que cabe exclusivamente ao Executivo, não à Câmara. Questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. Só para quero adicionar aqui na discussão, até para esclarecer um pouco o Jander, eu concordo com a sua posição, concordo com o que o senhor falou, e vou um pouco mais além. O projeto substitutivo, ele não respeita o trâmite, o processo legislativo normal, porque ele ainda não está em discussão. Esse projeto, simplesmente, ele está tentando furar uma fila de protocolo. Ele simplesmente está querendo protocolar um projeto substitutivo, do qual ele também não tem alçada para fazer, através da mesa, por voto dos vereadores, para postergar um projeto de lei juridicamente perfeito, que está seguindo todo o trâmite legislativo, todo o processo da Câmara. Então, é simplesmente uma discussão de protocolo. Esse projeto seria discutido, porque não será, se fosse aceito pela mesa e fosse protocolado pela mesa, substituindo o projeto ora apresentado pelo Executivo. Daí que a discussão só deverá ser feita se ele eventualmente o substituísse. Não o substituindo, está enterrado, morto, e vamos discutir no projeto Questão de lei de ordem. referente. Questão de ordem, senhor discussão, presidente. Questão de vereador. ordem. No título 6 dos debates das deliberações, capítulo 1º das discussões, artigo 1º, artigo 162, os projetos de lei substitutivos somente poderão ser apresentados em primeira discussão, foi o que eu fiz, e serão votados preferencialmente em ordem inversa. Ou seja, se ele é tratado no artigo 1º das discussões, é que está claro, pelo regimento, que ele tem que ser discutido. Então, o que eu estou solicitando aqui, eu não terminei, calma, senhor presidente, não, eu estou solicitando, não, o que eu estou solicitando aqui é a abertura da discussão. Feita a discussão, aí o senhor pode colocar em votação. Agora, o senhor não pode colocar em votação sem ter a discussão. Querido, não havia pareceres. Não tem pareceres, senão a gente abre um precedente. Mas o substitutivo não precisa parecer. O artigo diz o seguinte. Mas claro não. Precisa, querido. Senão qualquer projeto que chega nesta casa sem pareceres, a gente vai discutir não é isso, senhor presidente. O artigo 155 é claro. Se não quer a discussão, envia para a comissão competente. Então eu entendo, tá bom. Não quer fazer a discussão, tá bom. Então envia para a comissão competente. Agora, nem ter discussão e já reprovar o projeto está errado. Então, está errado, senhor presidente. Sendo discutido, sendo rejeitado o substitutivo, abro agora em discussão o projeto de autoria do Poder Executivo. Mas, senhor presidente, em discussão. o senhor não votou, está errado, senhor presidente. Não, está errado, senhor presidente. O senhor está atropelando o regimento. Nós rejeitamos, vereador, o seu projeto. Mas não houve discussão. O senhor não abriu para discussão. Não tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. O regimento é claro. Deixa eu tentar, desculpa, só um minutinho, Lírio. Nós não discutimos o projeto. Foi rejeitado a apresentação do substitutivo. O senhor, a casa, de maneira democrática, rejeitou o pedido de apresentação de um projeto substitutivo por ferir, de
maneira clara e objetiva a legislação a qual a gente defende. Qual o artigo que vício de origem. Não. Nós não... A apresentação qual o artigo, a senhor casa presidente? de maneira democrática. Questão de ordem. Me explique qual o artigo que o... Qual o artigo 155. Não. Em discussão o projeto de lei. Qual é o artigo, senhor presidente? Questão de ordem. Eu exijo que se explique. Ó, se está dizendo que o projeto está ferindo, qual o artigo do regimento que o projeto está ferindo? Qual o artigo? O 55 não fala isso. O 55 declara Em isso. discussão o projeto claro. de lei. Tem que ser. Questão de ordem precede antes disso aí. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nós vamos ter, Jander, desculpa até me intrometer nessa discussão, muito tempo para discutir. Nós temos 2 sessões para discutir isso aqui, e você vai poder apresentar, mas porque você também já apresentou, já deixou as emendas prontas, você sabia que o substitutivo não vingaria. E nós vamos ter tempo de discutir. Nós não temos pressa também aqui. A questão não é. Nós não temos pressa de discutir. Meu líder governinho, o senhor não é profeta para saber se não. Senhor presidente, por favor, questão de ordem, explica aí aonde é que substitutivo. Mais uma vez, eu vou tentar ajudar aqui, já que o tempo de fala é meu. Vício de iniciativa, vereador. Esse tipo de postura, desculpa. Qual artigo? Esse tipo. Não tem artigo. O senhor está com a palavra. É vício de iniciativa. A palavra é minha. Olha lá o tempo, a palavra é minha. Você não quer respeitar regimento nenhum. Mas será que vai ser sempre essa balbúrdia aqui por causa do vereador Jander Lira? Que não respeita regimento, não respeita a lei, não respeita nada, não respeita a lei orgânica. Que coisa. Não é possível. Não é possível que a gente tem que transmitir para essa casa a má educação. O que nós vimos ontem, por exemplo, na discussão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que repetir isso aqui, porque não sabe respeitar a regra. O senhor que está ferindo o regimento. Não é possível. Questão de ordem é prioridade. Olha, o presidente, o senhor foi profundamente democrático, viu? Já deveria ter rejeitado já no nascimento esse substitutivo. Não tem o menor cabimento esse substitutivo ter entrado aí. Sou profundamente democrático, quis permitir esse protocolo. Por favor, aqui, senhor presidente, mas é profundamente. Esse é o resultado. Eu estou pedindo uma questão de ordem, eu estou me dirigindo ao presidente da casa. Vereador, o plenário desta casa, de maneira democrática, não aceitou a apresentação do seu projeto de lei substitutivo. Uma vez que o seu projeto não teve o aceite da casa, não abre-se discussão do projeto que não foi aceito. Mas, senhor presidente, está claro o artigo 55. Está claro. Se a suspensão da discussão, ele tem que ser encaminhado para a comissão. Ele não foi aprovado para a comissão. Você não pode votar sem discussão. Mas, vereador, não tem discussão do que não existe. Você não pode votar sem discussão, está ferindo o regimento. Não existe discussão do que não existe. Não se pode votar. Vereador, não foi discutido. Nós não. Você trouxe uma solicitação. A Câmara, de maneira democrática, poderia ser de monocrática, decisão minha, de não aceitá-lo. Talvez eu tenha cometido um equívoco de pensar na democracia e ter colocado, cabe à presidência, ter colocado um projeto, ao direito do senhor apresentar o projeto. A Câmara não aceitou a apresentação desse projeto substitutivo por não ser cabível ao que o senhor pedia. Se nós não o aceitamos, não cabe discussão. Se nós tivéssemos aceitado que o senhor apresentasse o substitutivo, aí nós iríamos discutir o que o senhor pretende substituir. Se caso fosse aceito, iria para as comissões. É um rito. O senhor apresentaria, se aceitado. Aí entraria no processo legislativo normal. O senhor queria apresentar um projeto. Se a Câmara tivesse aceitado esse projeto, iria para discussão. A gente, entendendo o projeto, iria para as comissões. Seguiria o rito normal. A partir do momento que a Câmara rejeitou, por motivos óbvios, a substituição deste projeto, nós não aceitamos o seu projeto. É como se fosse o protocolo. O senhor quer discutir um projeto sem ter sido protocolado. O senhor quer discutir um projeto sem a Câmara ter dado o aceite. Por este motivo, a Câmara, de maneira democrática e incisiva, que conste nos anais, a Câmara não aceitou o projeto substitutivo para que fosse inclusive discutido. E não o aceitou pelo motivo claro que essa iniciativa não cabe à Câmara, cabe ao Executivo. Daí o direito que o senhor tem a apresentar emendas ao projeto do Executivo. Aí sim ninguém aqui é profético,
pode ser que alguma emenda seja aprovada, seja discutida. Neste momento, na apresentação de um projeto substitutivo que se impõe a um projeto de origem do Executivo, a Câmara não aceitou. Zero tempo, por gentileza, 10 minutos para discutir o projeto do Executivo. Questão de ordem. No capítulo 1º, nas disposições preliminares, o artigo 116 diz: proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. Perfeito. Ou que este tenha sido encaminhado. Entre as preposições está o substitutivo. Só que toda proposição tem que ser discutida. O senhor não tem que abrir o debate. Querido, discutido desde que tenha parecer. Você não pode votar nada sem discussão. É o procedimento. Tem que abrir a discussão. O que eu estou solicitando é abrir a discussão. Só isso. Não estou falando isso, Sidão. Eu estou falando o seguinte: toda proposição tem que ter o debate. Tem que ter o debate para depois deliberar. Para ter o debate, ele tem que estar autorizado. Ele não está autorizado a ser debatido. Vereador. Esse é o rito. Vereador, só um minutinho, presidente, terminar o pensamento. Questão de ordem, vereador, tem que ser deliberado. Tem que ser deliberado pelo plenário, porque não passou por comissões. Mas, ponto. Isso. Não, se não passou por comissões, tem que ser deliberado. Qualquer votação aqui nessa casa. Vereador, imagina. Vereador, assim, o plenário é soberano. O plenário não aceitou a apresentação do projeto. Se não aceitou a apresentação de um projeto, ele não seguiu para as comissões e não tem pareceres. Numa sessão de rito normal, ordinária, na explicação pessoal, o senhor tem exatamente esse espaço para que cada vereador delibere aquilo que não foi passado pelas comissões. Aqui é uma sessão extraordinária, não tem o rito da explicação pessoal. A Câmara, de maneira soberana, o plenário não aceitou a apresentação de um projeto substitutivo, independente do mérito deste projeto, porque não nos cabe substituir um projeto de origem orçamentária oriundo do Executivo, antes de passar pelas comissões. Pois é isso, senhor presidente. Quando o senhor fez isso, tem que encaminhar o projeto pelo artigo 155 para as comissões. Tem que encaminhar. Desculpa, vereador. O plenário Mas deliberou. Como é que delibera sem discussão? Quebra o rito. Toda votação, processo legislativo, não está sujeito à discussão. Toda votação requer discussão. Não está sujeito à deliberação. Não houve discussão porque o seu projeto não foi apresentado. Não foi apresentado. E a Câmara rejeitou. Mas não houve discussão. Mas não tem o que discutir tem, aquilo. Sim, tem que ter. Tem que ter, aí o senhor pode discutir o que o senhor quiser. Tem que ter. 10 minutos para discutir o projeto do Executivo. Olha, é profundamente... Tudo isso daí, não sei, acho que é a manobra da oposição para atrasar mais ainda a concessão de bolsa de estudos para os nossos jovens, para atrasar mais ainda o pagamento do abono para os nossos profissionais de educação. No, vereador, por favor, vamos interromper a palavra do outro vereador aqui. Aí é ruim, né? Eu vou ficar interrompendo a sua também. O senhor já deu o seu show aí, já fez o espetáculo, as redes sociais já estão vendo, já está legal, né? Acho que agora a gente pode dar um pouco de seriedade para o encaminhamento daqui, porque a gente tem coisa importante para trabalhar. Acho que está bom já toda essa celeuma que foi criada por nada. Mas eu, mais uma vez, quero enaltecer o espírito democrático do presidente, que não precisava nem ter colocado isso em votação. Ele podia simplesmente ter rejeitado. Porque tem 10 vícios aí dentro desse projeto, desse substitutivo, que não tinham nem que ser discutidos aqui. Mas o presidente está de parabéns. E a casa também, porque está tomando o caminho certo disso. Mas vamos lá. Eu vou discutir a questão das bolsas de estudos e com o objetivo, diferente da oposição, de trazer, primeiro, esclarecimento para a população e, segundo, trazer benefícios para aqueles que são interessados pelas bolsas de estudos. Eu falo isso de uma maneira bem tranquila, porque eu venho aqui falar em nome de duas coisas muito importantes. Primeiro, que meu pai, quando prefeito, foi o primeiro prefeito a dar bolsas de estudos. E segundo, porque eu falo em nome do prefeito Auríquio, que foi o prefeito que mais deu bolsas de estudos na história da cidade de São Caetano do Sul, em quantidade. E é muito fácil falar sobre isso. Aqui nós não temos problema nenhum, não estamos escondendo absolutamente nada, não estamos jogando para a torcida.
E eu quero fazer mais um preâmbulo. Nada do que se faz aqui é por vontade, por voluntarismo. Porque não, se ele quiser, ele faz. Isso não existe na administração pública, não existe mais nos dias de hoje. Hoje você faz as coisas pautado pela legislação e pela fiscalização. Seja ela fiscalização da Câmara, fiscalização do Tribunal de Contas, fiscalização da população. Hoje o prefeito não é mais aquele líder político que fazia o que bem entendia, que pegava numa canetada, ou dava bolsa, ou tirava bolsa, ou dava vaga, ou tirava vaga, ou fazia nas escolas mais concorridas, entrava quem queria. Isso tudo hoje mudou. E o prefeito hoje, ele nada mais é do que um condutor das determinações legais. E aí eu quero fazer um apanhado para os senhores aqui. O prefeito Aurico, como eu disse, foi o prefeito que mais deu bolsas de estudos na história da cidade. No ano passado, quando nós assumimos a administração, nós chegamos com algumas parcelas da bolsa também, algumas parcelas das bolsas em atraso. Mesmo assim, nós pagamos as parcelas atrasadas e demos mais de 6 milhões de reais em bolsas de estudos. Foi uma quantidade, acho que chegamos a atingir, acho que em torno de 1.500 alunos com bolsas de estudos. Muito bem. Em fevereiro deste ano, nós fomos surpreendidos no gabinete, quando nós recebemos um ofício do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, fazendo uma série de considerações com relação aos investimentos em educação. E eles faziam menção a um outro ofício que foi enviado para o prefeito da época, no dia 10 de junho de 2013, em que eles citavam o não cumprimento das metas de educação básica. Então, esse primeiro ofício que eu citei, eu quero colocar algumas pontuações aqui do que vem colocado aqui. O objetivo do investimento em educação é assegurar o atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, à garantia do padrão de qualidade e à equidade. Notem que aqui eles estão colocando o termo equidade, que é diferente do termo igualdade. E equidade, aqui eles estão dizendo que se trata de virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito. Consideram também que, para crianças de 0 a 3 anos, é imediatamente obrigatório o atendimento das necessidades básicas da educação, se necessário, exigível judicialmente. O prefeito que não estiver cumprindo essas determinações, apontadas em junho de 2013, volto a dizer, está incorrendo em crime de responsabilidade pela prática de improbidade administrativa, com a consequente rejeição das contas anuais do governo e até intervenção. E tipificando o crime de responsabilidade, a conduta de negar a execução de lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial. Tudo isso com base na lei de diretrizes da base da educação. Ao município, todos aqui sabem, compete oferecer educação infantil e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental. É essa a discussão que nós temos que ter aqui. Nós tivemos nos últimos 4 anos, para falar a verdade, na última administração, foi a primeira administração da história de São Caetano que não construiu nenhuma escola. Iniciou a construção de uma escola que vai ser inaugurada agora dia 24, ali na Kennedy, em frente ao pronto-socorro municipal, mas não concluiu. Então, nós tivemos, infelizmente, um acúmulo de crianças fora da escola, principalmente na idade em que é obrigatório ao município cuidar, que é a educação infantil e básica, que é o ensino infantil e fundamental 1. Esta Casa de Leis, corajosamente, tomou a atitude de, logo no começo do governo do prefeito Aurico, liberar uma escola que estava fechada por questões políticas, porque leva o nome do pai do prefeito atual. Nós tivemos a coragem de ir lá, ver o problema, reconhecer, tratar, resolver e liberar aquela escola para funcionamento imediato, atendendo uma grande demanda que estava reprimida de crianças que precisam ir para a escola, pais que precisam trabalhar e tudo mais. A mesma coisa vai acontecer agora com essa escola
que a administração Eurico pegou iniciada, mas não acabada, e vai entregar também. Tudo isso eu estou colocando, senhores vereadores, porque o Ministério Público do Tribunal de Contas já alertou a Prefeitura em 2013 que iriam faltar vagas em escolas, e nenhuma atitude foi tomada. E, ao mesmo tempo que faltava vaga nas escolas infantis, a gente estava gastando muito dinheiro no ensino superior. Ou seja, nós estávamos largando a educação dos pequenininhos, a largada da educação deles estava sendo jogada para lá, para gastar dinheiro, para pagar faculdade para quem já estava lá na frente. Ou seja, condenando toda uma geração, que a gente sabe que a educação é importante lá no começo, condenando toda essa geração a ter falhas de educação, porque se investia no ensino superior e se largava o ensino básico lá atrás. Bom, isso posto, nós tivemos que imediatamente, quando recebemos o ofício agora em fevereiro, imediatamente criar uma comissão de análise e acompanhamento do assunto direito subjetivo público à educação para crianças de 0 a 5 anos, composta pelo Dr. José Luiz Tolosa Costa, pelo Dr. Alan Frazati, doutora Fabiana Virgílio Galarraga, a secretária de Educação Janice Paulino César, o secretário da Fazenda Jefferson Cine da Costa e a secretária de Governo Marília Marton Correia, para vocês verem a importância desse assunto. Não se brinca com educação. Eu reconheço que o estado ideal, a educação seria gratuita, toda ela seria gratuita. Só que, infelizmente, nós não temos condições de fazer isso. O Brasil não tem condições. O Brasil vive uma dicotomia em que é o seguinte: as universidades gratuitas são consideradas as melhores, elas servem hoje para aqueles jovens, aqueles alunos que conseguiram pagar toda a sua educação básica, que conseguiram fazer ensino fundamental e ensino médio pagando. Eles pagam durante todos os anos da educação básica e depois eles vão estudar na escola que é gratuita, na USP, na Unesp. E o filho do pobre faz o caminho inverso. Ele estuda a vida toda na escola gratuita e quando ele precisa fazer uma faculdade, ele tem que pôr a mão no bolso e pagar, porque ele não tem acesso às melhores universidades. Isso, para mim, mostra, e os vereadores aqui presentes, não a oposição, que a oposição se recusa a conversar com o prefeito, mas os vereadores aqui presentes, que na verdade são os verdadeiros progressistas, né, que estão trabalhando diuturnamente para melhorar as condições de vida da população, estiveram numa reunião que nós tivemos com o prefeito, em que eu coloquei a minha preocupação com a educação das nossas crianças. Não por populismo, por proselitismo barato, porque, na verdade, não existe melhor investimento que você faça, a não ser na formação desses jovens. Na minha concepção, a escola tem que ser igual para todos na largada. Todo mundo tem que ter uma escola pública boa na largada. Melhor, ela tem que ser igual à pública, tem que ser igual à particular. Ela não pode ter diferença. Recursos para isso nós temos. 350 milhões de reais investidos esse ano aqui na educação. Na minha concepção, é assim que funciona a educação. A largada tem que ser igual para todo mundo. A criança de qualquer região da cidade, com qualquer poder aquisitivo, concluindo, senhor presidente, eu vou ter oportunidade de falar de novo, mas só para concluir esse raciocínio. Ela tem que ter o mesmo direito que qualquer criança daqui tem de ter a melhor escola possível, até entrar no primeiro ano do ensino fundamental. A partir daí, também tem o direito, até a 6ª série do ensino fundamental, de ter a melhor escola possível, até o 9º ano do ensino fundamental. A partir do ensino médio, a responsabilidade já não é do município, a responsabilidade passa a ser do Estado. E, a partir daí, as coisas começam a se afunilar. Mas, pelo menos, o nosso papel, a nossa obrigação constitucional, da qual nós não podemos fugir, é dar um ensino público de qualidade até o 9º ano do ensino fundamental. É por isso, eu vou voltar para discutir isso, ainda não terminou, que nós não podemos gastar com o ensino superior mais do que nós estamos gastando na proposta, no projeto de lei apresentado pelo senhor prefeito municipal. Mas eu volto daqui a pouco para não ser arreliento, não tomar tempo dos colegas vereadores que querem se pronunciar também, eu vou ter oportunidade de voltar aqui e falar mais um pouco sobre isso. Muito obrigado. Vai caminhar, vereador? Para discutir. Está em discussão. Não é explicação, pessoal. Os caras estão loucos. Já que eu não pude defender o meu projeto com parceria com o vereador Chico Bento substitutivo, vou aproveitar para dizer o seguinte. Primeiro, quem é a favor das bolsas de estudo
vota contra esse projeto e mantém o que já está em vigor. Porque, veja bem, nós temos a Lei 5.490 de 2017, que aprovou as bolsas, essa casa aprovou, essa lei é que garante as bolsas. Esse projeto de lei que está sendo votado hoje acaba com as bolsas. Quem votar nesse projeto é porque é contra as bolsas. Quem votar a favor desse projeto de lei é contra as bolsas na USC. Vou repetir. Quem votar nesse projeto de lei que está sendo discutido agora não quer bolsa na USC. É simples. É só o prefeito aplicar a lei que está em validade. A lei 5.490 do ano passado. Lei, inclusive, que já foi um retrocesso em relação à lei 5.242 de 2014. Então, veja bem, já foi um retrocesso o ano passado e agora é a cacetada final. O ano passado foi a queda, Chico, agora é o coice. Mas por que eu fiz com Chico Bento um substitutivo? Porque o projeto, Chico, eu vou dizer, a prefeitura está cheia de advogados, procuradores, e eles fazem coisas absurdas. Eu não sou advogado, mas tem umas coisas aqui que não dá para aprovar esse projeto, até sobre a questão do ponto de vista técnico. Por exemplo, ele fala que é bolsa integral. Existe meia gravidez? Existe, Chico, meia gravidez? Você conhece? Não. Pois é, o projeto diz que é integral, mas o aluno tem que pagar, né, janeiro e tem que pagar julho. Ué, é integral ou não é? Quando eu entendo integral, 100%, não é isso? Ou seja, não, senhor presidente, nesse momento eu não estou permitindo a parte, mas na frente eu permito. Eu entendo integral, e se você for olhar no dicionário, integral é completo, é inteiro. Mas o aluno é obrigado a pagar. Na lei do PMDB, Sidão, na lei do PMDB, o integral era integral. O aluno era integral. Ele recebia de volta, era integral. Aqui não, ele paga e não recebe. Então não é integral. A lei do PMDB, Sueli, era integral, a lei 5.242. A lei do PMDB era integral. Agora a lei do PSDB agora não é. Aliás, o projeto de lei, perdão, porque não garante que ele vai ser aprovado. Outra situação. Olha mesmo no artigo 5. Quem for professor de redação, me dá uma dica aí. Olha o artigo 5. A concessão das bolsas de estudo contará com a comissão de seleção e gestão da concessão de bolsas de estudo da USC, que será composta pelo secretário municipal de educação como presidente, por 3 representantes do Poder Executivo. Ué, e o secretário não é do Executivo? Há um erro de redação. Aqui tinha que ser do secretário e por mais 3 representantes do Poder Executivo. Aqui está dizendo o seguinte, que o secretário não pertence ao Poder Executivo. Ou seja, o projeto de lei já faz até uma reforma. Por isso que eu votei contrário na Comissão de Justiça e Redação. Havia um erro técnico. Aí vamos continuar. No artigo 2, e veja bem, meu projeto substitutivo corrige essas situações. No artigo 2º, ele fala, os requisitos para o aluno concorrer à concessão da Bolsa de Estudos Integrais da USC são os seguintes. 4º, ter renda familiar de até, no máximo, 3 salários mínimos. E não possuir recursos suficientes para custear seus estudos. Ora, isso é redundância. O cara que ganha 3 salários, a família que ganha 3 salários mínimos, muito mal dá para pagar o aluguel e comprar, né, os recursos necessários para... E agora, com a taxa de lixo, que aumentou, viu, Chico? Fica difícil. Fica mais difícil ainda com 3 salários mínimos. Então, além de ser redundante, é subjetivo.
Quer dizer, não tem o que discutir, está claro. Quem é que vai ter condição de pagar uma faculdade ganhando a família, que aqui é a renda familiar, né? Não é só o pai ou só a mãe, né? Além do que, antes, no projeto, viu, Sueli, na lei do PMDB, 5.242, na lei do Paulo Pinheiro, eram 5 salários mínimos. Agora reduziu para 3 salários mínimos. Cada vez mais. Eu estou achando que, no final, essa é a administração mão de tesoura. Aí outro problema. Aí eu não sei como é que a Secretaria da Educação vai resolver se for aprovada essa lei aqui. Que é o caso quando o aluno desistir da bolsa. Aí o artigo 15 fala: o Poder Executivo Municipal concederá uma bolsa mérito integral para o aluno com melhor média no Enem, de cada escola pública de ensino médio localizada no município. Aí a bolsa de estudos é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência para outros integrantes do grupo familiar que estudem na USCs. Ora, não deixa claro. Então, essa bolsa fica onde? Fica no limbo? Aí eu vou ter que... a gente vai ter que consultar o Dante Alighieri, né? Deve ficar no limbo, porque não deixa claro o que vai acontecer. Se a comissão pode dar essa bolsa para outro, qual o critério para o segundo, ou seja, não há para onde resolver esse problema. Então, veja, são problemas técnicos. Aí, também tem os problemas do ponto de vista que não se justifica. Por exemplo, aliás, eu quero até dar os parabéns para o Anacleto Campanella e dizer o seguinte, que o pai dele não só foi o primeiro criador das bolsas, não, mas foi quem trouxe a Mauá. E como ele tinha tinha um tirocínio muito bom, viu, Tite, seu pai? Eu gosto muito de falar, porque cada vez que eu estudo a história dele e me dedico às leis de São Caetano, vejo que ele foi um grande prefeito, tinha uma visão lá na frente. Quando ele trouxe o Instituto Mauá para cá, foi ele que já garantiu 2% das matrículas para as pessoas que não podiam pagar. Ele foi o criador da bolsa do Instituto Mauá. Só que o Instituto Mauá, ele dá uma renda familiar até 15 salários mínimos. Ó, se no Mauá dá até 15, por que a redução aqui para 3? Na USCs? Qual o critério? Se a Mauá é 15, qual o critério? Será porque é em homenagem ao Anacleto Campanella? Pode ser, pode ser. Mas parabéns pela visão que seu pai teve lá na frente. Outro grande problema, que aí eu acho do ponto de vista, que eu até discuti na lei passada, é a questão da medicina. Ele cria um artigo específico que diz assim: não faz jus à bolsa o estudante de medicina. Viu, doutor Serafim? Nosso prefeito é médico e não quer que o filho do povo possa ser médico. Então, vamos imaginar o seguinte: o moleque é muito bom, ele passa em todos os critérios de renda, tem o sonho de ser médico, mas a lei que caso aprovemos aqui, a lei, esse projeto de lei vire lei, esse moleque vai ter uma decepção muito grande, ele não vai poder estudar, porque está lá no artigo 10, se eu não me engano. Eu já estou começando a decorar os artigos tudo, viu, Chico, desse projeto de lei. No artigo 10, está claro, não faz jus à faculdade de medicina, quer dizer, pobre não pode estudar medicina, tem que ser um privilégio. Pode ser, para varredor de rua, né? Só pode ser para varredor de rua. Quer dizer, não pode ser médico. O menino se dedica, estuda, né? É o orgulho da família, mas depois eu continuo, que eu não quero estourar o tempo, senhor presidente.
Bom dia, vereadores, vereadora, presidente, secretários, público presente. Esse projeto da Bolsa, ele é importante e necessário, essa discussão. O Jander, com todo respeito, gosto muito do Jander, vereador dedicado, estudioso, mas falar aqui que aluno de medicina vai ser bancado pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Isso não é sério. Isso é criar uma ilusão demagógica, eleitoreira, palanqueira, proselitista. Ô, Jander, sabe quando que a Prefeitura de São Caetano vai ter condições de bancar um aluno de medicina pobre, esforçado, competente, talentoso, de potencial? Nunca. O governo do Estado, através da USP, Unicamp e Unesp, atende quantos por cento da população com ensinos gratuitos? Muito pouco. Isso é um problema que existe no Brasil desde que Dom Pedro, né? Dom Pedro que criou a USP, né? Desde Dom Pedro. Aí, corrigindo, o pai do Tite, quando trouxe a Mauá, não era 2 anos, era 5. Mais visionário ainda ele foi. Era 5% que alunos que estudariam de graça bancado pela Mauá. E a Mauá conseguiu, na década de 70, se não me engano, diminuir para 2. Inclusive foi tema de debate na gestão passada, e eu defendia que a Mauá tinha que dar um pouquinho mais do que dá. Agora, o governo passado, que você aqui citou, eu até prometi que não ia mais falar do passado, o governo passado, que foi citado aqui, não construiu uma única sala de aula. O ensino fundamental, o ensino infantil, é obrigação. E o que foi construído de sala, de escola nova para as crianças do ensino infantil? Quantas? Aumentaram-se o número de alunos nas salas. A qualidade piorou. Isso é fato, isso é realidade. Não se construiu nada. E pior ainda, na campanha em 2012, foi prometido pelo governo passado, do senhor ex-prefeito Paulo Pinheiro, a Bolsa 100%, que só foi entregue no finalzinho, mas na campanha serviu, prometeu 100%, o que é demagogia, fora da realidade. Isso, quando o governador, o prefeito Paulo Pinheiro prometeu, a crise nem tinha chegado, e a crise chegou depois. E aí ele não deu 100% no começo do mandato, deu no final, e não construiu uma única vaga de escola. Então nós temos que tratar esse assunto com seriedade. Faltam 3 escolas ainda para zerar o déficit de vaga do ensino infantil. Tem que construir. O Braido construiu, Macei, Campanella, Raimundo, Dalanese, Tortorello e Auríquio. Todos construíram, com exceção do prefeito que o senhor tanto defende, que terminou seu mandato há pouco, em 16. Então, não construiu vaga, deixou um tremendo déficit. Aí vamos falar de bolsa 100%, de curso universitário. Eu sou aluno de escola pública, eu fiz o Unesp e fiz a USCS. Na época nem chamava USCS, era IMES. Eu nunca pedi bolsa, que acho que não é obrigação da prefeitura. Tem pessoas que precisam, tem. É para isso que a bolsa existe, para atender os alunos que têm dificuldade extrema, que têm comprometimento da renda da família, que precisa muito. Mas não é para fazer política. Não é para fazer política. O critério tem que ser renda. E não como foi feito no governo passado, que era só visando eleições, visando voto. Então, nós temos que ter seriedade, ver quanto de dinheiro nós temos para oferecer de bolsas integrais, bolsas por mérito e outras formas, outras modalidades de financiamento que pode acontecer e que deve acontecer para que os alunos que não tenham renda paguem depois de formado, o que é uma maneira moderna e inteligente de formar nossos alunos que não têm condição de pagar a faculdade. Por enquanto é isso. Obrigado.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Bom dia a todos. Eu, sinceramente, nem vinha encaminhar, mas a gente escuta coisa aqui que dá medo. Falou que o ex-prefeito prometeu a bolsa de 100% e deu no finalzinho, o nobre vereador Parra. Mas é porque era negócio eleitoreiro, né? Era época de eleição. E na campanha passada, a promessa do governo que está aí era de 4.000 bolsas. Ia ampliar para 1.000, 100%, e o Paulo demorou e deu no finalzinho. E o Aurico vai demorar 45 anos para cumprir o que ele prometeu na campanha política. Então, assim, você falou que é demagogia disso, que é aquilo lá, que o Paulo não podia construir escola, porque você falou que ele deixou um déficit agora. Em 2011, ficou um déficit de 2.900.000 para 2012. Quem era o prefeito? José Aurico Júnior. Não, eu estou falando de grana. Como é que vai construir escola se não tem dinheiro? O cara travou a cidade, deixou a cidade... Não comprou nada, não comprou, e os serviços, ó, tá aí. Aqui não tem plano de saúde, não tem nada, cortou tudo. Esse governo que está aí, nesse ano e pouco que está aí, ele cortou tudo. É o prefeito, não é de tesoura, não, é de mais de 10 tesouras, cortou tudo. Cortou no agente Sene, cortou o jovem, o emprego 240, ele cortou tudo. E ele está pagando pelos erros que ele cometeu em 8 anos, inclusive esses 14 anos que vai fazer agora dos governos que passaram, foi péssimo. O primeiro governo do Aurico, os 4 anos, ele foi um prefeito, um dos melhores que São Caetano já teve. Ele falou assim, os primeiros 4 anos. Agora, os outros 4 anos, ele falou, agora eu vou ajudar o povo. Agora eu vou ajudar o povo lá de casa. Foi o que aconteceu no último mandato que ele deixou. Deixou a cidade arrebentada, engessou o pobre do Paulo Pinheiro, deixou o cara engessado. Foi o que aconteceu com ele. Então, ele não podia fazer. Agora, esse negócio que ele prometeu 100%, mas deu. Eu quero ver, é o teu prefeito que está aí cumprir 30% do que ele prometeu da campanha. 30. Não estou falando para ele prometer fazer 100, não. 30. Ô, Chico, uma parte só. Fica aí um pouquinho. Além de prometer 4.000, ele também disse que ia ter São Caetano para o futuro. Era para o futuro, eu não lembro agora. Mas era um projeto, cópia daquele projeto do governo federal, que era Ciência Sem Fronteira, quase não sai a palavra agora, que seria pegar os melhores alunos da USC para fazer pós-graduação em universidades estrangeiras, além das 4.000 bolsas, né? E 1.000 integrais. Isso é daqui a 45 anos, Jânio. Eu acho que sim também. Para encaminhar, só dispõe de 5 minutos, vereador. Antes de começar, senhor presidente, eu queria pedir desculpa e dar um pouco do tempo que o senhor queria. E eu terminei esquecendo e usei todo o meu tempo. No caso, eu encaminho. Tá bom. Então, minhas escusas por não ter lembrado. Mas, continuando a discussão do problema desse projeto de lei, tem outra coisa. Esse projeto também é aquela história, muda a regra no meio do jogo. Veja vocês. E quem tem bolsa atualmente? O que fazer? Você, por exemplo, tem uma bolsa de 50%. Não vai ter mais. E aí, como é que fica? Por isso que, no meu substitutivo, a gente acrescenta lá, nas disposições transitórias, um artigo que diz o seguinte: fica garantido para quem teve bolsa o ano passado, manter a sua bolsa até a conclusão do curso. Porque eu acho, além de, eu não sou advogado, mas o governo está quebrando de um lado o acordo que fez com o aluno. Ora, o aluno é obrigado a tirar 7. Ele é obrigado a não ficar em DP, em dependência. Pronto, ele está cumprindo a parte dele, então o governo tem que cumprir a sua parte. Então,
Quer mudar? Mude para quem vai entrar. E os que já estão lá, como é que vai ficar? Além de ser injusto, eu acho que é um balde de água fria em quem quer estudar. Vai prejudicar muita gente. E por falar na lei, né, do prefeito Paulo Pinheiro, só para se ter uma ideia, ele deu 620 bolsas integrais. Aí o governo passado, esse governo atual, o ano passado caiu para 304 bolsas integrais, menos da metade. E a proposta agora são 200 bolsas. Só isso, 200 bolsas integrais. Em 2016, foram dadas 1.341 bolsas no totais. Reduziu-se para o governo atual, caiu para 1.298 bolsas totais. E aprovando esse projeto atual de encaminhamento, cai para 200 bolsas. Então, quem vota nesse projeto, vou repetir, quem vota nesse projeto que está sendo discutido agora é contra a Bolsa, porque não precisa aprovar projeto nenhum. Basta o governo cumprir a lei 5.490. Tem uma lei aí, valendo, tem uma lei valendo. Aplica a lei está valendo. Não precisa acabar com essa lei. Não precisa apresentar uma nova lei acabando com a Bolsa. Então, esse discurso, porque eu e Chico Bento, a bancada progressista, vai votar contra esse projeto de lei, porque nós somos a favor da Bolsa. Nós somos a favor da Bolsa. É importante manter a lei atual. Então, aluno da USCS, fique atento. Quem votar é porque é contra a Bolsa. Agora, esclarecendo o amigo Parra. Na verdade, foi 5% que o Anacleto Campanella exigiu do Instituto Mauá. Só que foi o seguinte, era 2% para alunos pobres, comprovadamente pobres, e 3% para alunos de São Caetano. Então, dava total de 5, 2 para pobres e 3 para demais categorias de classe dentro da cidade de São Caetano. Então, de fato, foram 5, mas ele já teve a preocupação lá atrás de garantir um percentual para aqueles que não tinham condição de pagar a universidade. Por isso que talvez a gente tenha melhorado tanto a renda da cidade, com vários filhos de pobres, de trabalhadores, de donas de casa, se formando em engenharia. Não tinha um curso de design, né? Na verdade, São Caetano é uma construção de vários prefeitos que tiveram, né, essa preocupação com a educação. Né? Sempre todos os prefeitos aqui tiveram. Porque, na verdade, 4 anos, 8 anos, você não faz lá tudo, você planta. E a educação é interessante. É uma fruta que demora, é uma planta que demora para dar frutos. Senhor presidente, público presente, vereadores, vou discutir o mérito na sequência, mas antes eu quero me posicionar de forma política. É um absurdo um vereador desta casa vir à tribuna e afirmar em público que os vereadores desta casa são contra bolsas de estudos. Isso é uma mentira. Isso eu não posso aceitar nem enquanto presidente desta casa, muito menos enquanto vereador tão eleito quanto o senhor, quanto os demais 17 vereadores, com nós dois, 19. Todos os vereadores são absolutamente favoráveis ao instrumento de bolsa de estudo, onde a maioria daqui já foi ou é estudante da USCS, por exemplo. Eu estou fazendo mestrado de educação na USC, por exemplo. Sou um defensor dessa universidade, como todos aqui são. Então, eu acho extremamente deselegante, inapropriado e mentiroso esta afirmação que os vereadores que aqui estão são contra o instrumento de bolsa de estudo. Se fosse apenas vontade política, eu tenho certeza que 100% dos jovens da nossa cidade
teriam acesso a 100% da sua educação financiada. Mas não é possível. Primeiro, esse debate só está sendo colocado em pauta por decisão judicial. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez um apontamento direto e concreto para que o município de São Caetano do Sul, até então, um dos únicos do país a oferecer bolsa de estudo para o ensino superior, estava cometendo uma ilegalidade do ponto de vista judicial. Porque cada centavo que a gente investe no ensino superior é um centavo a menos que está sendo gasto no ensino infantil. E isto gera improbidade administrativa para todos. A determinação era simplesmente estancar bolsas de estudo. A decisão, a orientação jurídica, e aí eu estendo aqui o meu reconhecimento aos alunos do curso de Direito da USCS, que inclusive dão suporte a essa casa em alguns projetos, nós não podemos ir contra uma legislação, uma orientação judicial. A partir de então, os vereadores dessa casa, todos foram convidados, mas nem todos compareceram a uma série de reuniões, de discussões, junto ao prefeito, junto à Secretaria de Educação, junto à universidade, para buscar mecanismos onde nós pudéssemos encontrar um mecanismo onde nós não aceitássemos a extinção e buscássemos alternativas. E encontramos. Tenho plena ciência, consciência que não é a melhor, não é o ideal. Era muito fácil cada um chegar aqui e defender o que é impossível, o que é improvável. Defender é fácil. Eu também sou a favor de bolsa. Minha esposa é aluna do curso de Direito da USCS e paga a sua faculdade. Pago a minha faculdade. Nós encontramos uma alternativa. A partir de critérios absolutamente e exclusivamente sociais, serão ofertados 200 bolsas para alunos residentes domiciliados em São Caetano, exclusivamente de São Caetano, porque é tesouro próprio, e que comprovadamente tenham vulnerabilidade social. Eu tenho certeza que os alunos até do DCE Avante, o qual eu agradeço a presença nessa Casa de Leis, conhecem alunos que têm bolsa e não precisavam. Eu tenho certeza que há uma série de alunos que têm o benefício da bolsa, seja 30%, 50%, 70% ou 100%, e não precisavam. Tiravam o direito de aqueles que realmente precisavam estar estudando. Então, agora, esta lei que está sendo discutida, ela prevê a manutenção de 200 bolsas que realmente precisam, realmente comprovam a sua vulnerabilidade social. Então, a bolsa de 100% está mantida para aqueles filhos de São Caetano que realmente precisam. Além disso, está incrementada a bolsa por mérito, aonde o melhor aluno de uma escola pública, seja ela municipal ou estadual, terá o direito também de 100% de gratuidade ao longo do curso. Só para relembrar, o aluno, para ter bolsa, tem de ser aluno. Para ser aluno, tem que passar no vestibular e fazer a sua matrícula. Para fazer a matrícula, é obrigação do aluno. Uma vez matriculado, atendendo os critérios, terá acesso à bolsa. Aí encontramos, vou pedir ao presidente que me dê aí uns segundos a mais, em diversas reuniões onde todos os vereadores foram convidados, mas nem todos participaram, nós desenvolvemos, a partir de uma sugestão, de uma iniciativa da própria universidade, o crédito estudantil. O que está sendo discutido aqui não é a extinção das bolsas, mas é a possibilidade de oportunizar alunos da cidade a ter acesso ao crédito estudantil, 30%, 50%, 70%, o que é justo. O aluno vai estudar, vai ter direito a este crédito, e após formado, repito, após um ano formado, ele devolve à universidade aquele crédito que ele recebeu sem juros. Sem juros. Então, nós não estamos tirando o direito da quem já estudava e deixando ele ao relento, tirando o direito. Pelo contrário, num exercício, estamos buscando atender a lei, a orientação do Tribunal de Contas, onde esta casa ela é corresponsável pelas finanças do município.
E buscamos uma alternativa legal, econômica e social que atendesse os jovens da nossa cidade, permitindo que aqueles que de fato precisem da Bolsa 100% terá o benefício, desde que comprovada a vulnerabilidade social. E aqueles alunos que possuem algum tipo de renda terão o direito do financiamento, terão acesso ao crédito estudantil, diretamente com a universidade, sem ter aí um intermediário bancário, esse tipo de coisa, respeitando a legislação de crédito que faz pertinente, dando a oportunidade de que ele continue e conclua os seus benefícios. Essa casa, inclusive, apresentou algumas indicações, e, infelizmente, nem todas foram adaptadas, mas, por exemplo, que alunos bolsistas devolvam para o município em forma de trabalho, em forma de exercício, o que recebem. Você financia 50%, 100% de um jovem, durante 5 anos de um curso de Direito, ele se forma, vai trabalhar em um grande escritório de São Paulo, por exemplo, ou passe algum concurso público, dada a qualidade da nossa universidade, e depois qual o retorno ao cidadão, ao jovem, à criança que está vindo lá atrás. Repito, é obrigação do município, é constitucional nós investirmos na educação infantil, na educação fundamental 1 e fundamental 2. Ensino médio é obrigação do Estado, ensino superior não é obrigação do município. Mesmo assim, os vereadores entraram em discussão com o governo, com a secretaria, encontramos uma alternativa onde foi mantido as bolsas 100% para aqueles que realmente comprovarem a sua necessidade social e a oportunidade para que os alunos tenham acesso ao crédito educacional, como o governo federal fez durante muitos anos através do FIES e através do ProUni. Então, São Caetano, mais uma vez, sai à frente, inova, e ao invés de simplesmente extirpar o direito do ensino superior, está dando oportunidade. E esta casa, os 19 vereadores são favoráveis à educação em sua plenitude, do ensino infantil ao ensino superior. E esta casa foi proponente de um debate, onde foi incluso na lei os pré-requisitos para o crédito. Então, vereador, eu respeito todas as suas opiniões, respeito de verdade todos os seus apontamentos no sentido de melhorar ou adaptar a lei a seu juízo, eu entendo. Fico triste por o senhor não ter participado de nenhuma reunião com os vereadores ou com o executivo, onde foi debatido, e poderia ter apresentado essas sugestões na construção da lei. Depois que a lei está pronta, é fácil, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Agora a USC está com o curso de arquitetura, uma belíssima iniciativa. Depois que o prédio está pronto, é legal, essa janela não é legal aqui, era legal lá. Mas por que não foi construir o projeto lá atrás? Aí vem aqui a público dizer que os vereadores são contrários. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, isso é uma irresponsabilidade. Os 19 vereadores são plenamente a favor da educação de São Caetano do Sul em sua plenitude. Não vou fazer julgamento de valores, qual fez mais, qual fez menos. A política é dinâmica, cada momento a seu momento. O momento atual permite que a gente defenda esta modelagem de bolsa 100% para quem precisa e por mérito a quem atinge um bom resultado no Enem, a excelência no Enem, e oportuniza o crédito estudantil àqueles que comprovarem a sua necessidade. Eu parabenizo essa Câmara, eu defendo esta Câmara pelo compromisso com a cidade e pelo compromisso com a educação de São Caetano do Sul. Obrigado a todos. Vereador Tite Campanella, para encaminhar 5 minutos. Olha, depois das palavras do vereador Piumiello, muito pouco a acrescentar, né? Quero aqui fazer só algumas pontuações. E eu quero voltar um pouquinho no tempo. Quando a Mauá veio para cá em 61, foi inaugurada em 61, obviamente as tratativas começaram bem antes, como também da Faculdade de Medicina, que inaugurou acho que em 65, 66, as tratativas também começaram bem antes para ela vir para cá. Imagina São Caetano do Sul 60 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, a gente fazia concurso de robustez infantil, Sueli. Criança bonita era criança gorda. A gente achava que criança saudável era criança gorda.
Então tinha concurso para ver criança mais gorda levava um prêmio, porque a gente brigava para levar comida para a casa das pessoas. Então, quando a Mauá veio para cá e quando a Faculdade de Medicina, que foi uma iniciativa dos 3 municípios aqui, de São Bernardo, Santo André e São Caetano, na época os prefeitos Fioravante Zampol, Anacleto Campanelli e Lauro Gomes, que eram muito amigos, também era esse o objetivo, você ocupar a cidade com profissionais que não existiam. Há 60 anos atrás, ninguém queria vir trabalhar em São Caetano. O estádio, por exemplo, onde está hoje o estádio Anacleto Campanelli, o Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, meu pai era prefeito, e precisou dar inúmeros incentivos para as pessoas morarem lá, porque ninguém queria morar lá, que era muito longe de São Caetano. Era um morro, lá no morro não quero morar. Então, hoje você tem construções que foram feitas à época sem nenhum tipo de cuidado em termos de gabarito, porque você tem que incentivar o pessoal a morar lá. Tem aqueles terrenos compridos que a gente tem com frente, porque, olha, aqui você constrói o que quiser, nós precisamos ocupar esse espaço. Tanto que o estádio foi construído lá exatamente por isso, para tentar dar uma urbanização. Bom, então há 60 anos atrás, o objetivo era outro. Hoje em dia você tem outra situação. Você tem hoje uma universidade municipal que acho que só falta dar curso de veterinária, está dando todos. Aí odonto, né? Acho que veterinário e odonto que falta a USCS dar. Porque... E o... Oi? Qual? Odonto tem. Já tem odonto? Então está faltando muito pouco para conseguir contemplar todo mundo. Agora, volto a falar mais uma coisa para vocês. São Caetano do Sul é a única cidade que dá bolsas de estudos nesse nível. Ninguém mais dá. Eu não estudei com bolsa. Sueli Nogueira, minha colega aqui, fez 2 faculdades. Quantas bolsas você recebeu, Sueli? Nenhuma. Trem todo dia. Então, é aquela coisa também de você... Pois não, pá. Nenhuma autarquia municipal de São Paulo tem alguma? Nenhuma. No estado todo. Não acredito que alguém tenha esse nível que nós temos aqui. E São Caetano é mesmo diferente. São Caetano é diferente. E eu quero só colocar um adendo também aqui. Essa luta de classes que o vereador Chico Bento colocou aqui, que o filho do rico vai fazer USCs e o filho do pobre vai trabalhar no SAES, isso não existe aqui em São Caetano. Não crie isso aqui, não, isso não existe. Nós construímos uma cidade que ela é, acima de tudo, socialmente justa. Eu tenho orgulho de morar aqui em São Caetano e tenho orgulho do meu pai ter trabalhado, do meu irmão ter trabalhado um pouquinho pela cidade. Como citaram aqui anteriormente, é uma obra de muitas pessoas. Agora, a gente não pode pegar o trabalho de todas essas pessoas e jogar no lixo. Fizemos aqui, vereador Chico Bento, a melhor cidade do Brasil. Até hoje, não houve outra que a superasse. Então, você falar aqui, não, que o filho do pobre vai varrer a rua pelo Saesa e o filho do rico vai fazer medicina. Me desculpe, é muito pequeno isso. É muito pequeno a gente levar a discussão para esse tipo de lado. A gente consegue dar uma educação pública de qualidade, a gente consegue dar uma saúde pública de qualidade, tanto que nós somos visitados diariamente aqui por clientela de fora para cuidar da nossa saúde, para cuidar da sua saúde. Mas eu quero aqui colocar essa questão da Bolsa de Estudos. O presidente foi extremamente feliz quando ele colocou que o diálogo com a administração existe, o canal está aberto, a administração nos escuta, apresenta oportunidades, apresenta alternativas e discute. Quem não quer comparecer, a gente respeita. O direito democrático de querer vir aqui e só votar não. É não. É inconstitucional. Não, é inconstitucional, mas eu quero derrubar também. É o não. A turminha do não. É o não, é o fígado, é a política do fígado. A votação no fígado. Quando começa a votação, eu já sinto a bilis de alguns vereadores aqui transbordar. É não. Então, é só os bons, né? Todo mundo quer bolsa de estudos para todo mundo, não quer taxa de lixo para ninguém, ninguém paga mais taxa de lixo de acordo com os vereadores. Era até numa revistinha, os dois abraçados lá, eles agradecendo a eles mesmos, né, por terem votado contra a taxa do lixo. Ficou engraçado aquilo lá. Ficou bacana. Então, não sei, é triste isso, não é? A gente não está vendo uma discussão legal sobre isso, a gente está vendo fazer política, e não é esse o caminho. São Caetano foi construído não desse jeito, esse a gente não pode permitir. Encaminhe, então, favoravelmente ao projeto de lei do Executivo que concede as bolsas de estudos. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, encerrados os encaminhamentos, coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. O projeto de lei foi aprovado com os votos contrários do vereador Jander Lira e do vereador Francisco de Macedo Bento.
Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do próximo item da ordem do dia. Processo de número 0779/2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos dos cursos de graduação oferecido pelo Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, IMT, Campus São Caetano do Sul, que compõe o programa Viver Melhor, Educação e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão o projeto. Encaminhamentos. Encerrada a discussão e encaminhamentos, coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado este projeto de maneira unânime. Agradeço a toda a bancada pela votação. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura do quarto item da ordem do dia. Seja bem-vindo, vereador Daniel, de volta a esta Casa de Leis. Maurício Fernandes. Processo de número 0852/2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão. Vai caminhar, vereador? Discutir. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres parlamentares, eu quero dizer ao líder do governismo que a gente não só diz não. Na sessão extraordinária, nós votamos aqui num voto, né, Chico? Aliás, no requerimento de informação do vereador Biratã Figueiredo, né, que com aqueles dois requerimentos, pois todo mundo, né, mostra que essa casa fiscaliza sempre. Mas antes de eu entrar no abono, eu queria só dizer, senhor presidente, quando digo a questão da lei, eu não estou questionando que os vereadores são contra a Bolsa. Eu digo o seguinte, o ano passado, quando se aplicou a lei que está em vigor, a administração gastou por volta de 6 milhões para dar bolsas. 6 milhões, segundo o orçamento. Ora, o ano passado, nós devolvemos, através de uma economia desta casa, com a participação dos 19 vereadores e na direção de Vossa Excelência, fez uma boa administração, devolvemos 10 milhões para o governo, para o Executivo. Ou seja, se ele usasse metade do que a Câmara devolveu, dava para pagar as bolsas. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Aliás, se ele aplicasse tudo na Bolsa, daria até para, viu, Chico, atingir o objetivo dele. Mais perto das 4 mil bolsas. Então, a casa... Vereador, vamos discutir o abono, hein? Tá bom, tá certo. Só para encerrar isso. E garanto que esse ano o senhor vai fazer uma bela de uma economia, vai devolver mais, que daria para dar bolsa. Mas sobre o abono, eu queria dizer o seguinte, fizemos uma indicação para ampliar o abono e o prefeito, aí eu tenho que dar, né, reconhecer a atitude dele de ampliar de 9 para 11 parcelas, o que terminou no global aumentando e atendendo, viu, Chico, uma indicação da nossa bancada o abono dos servidores da educação. Veja que o prefeito, às vezes, também escuta a oposição. Erra menos quando escuta a gente. Espero que escute mais indicações que andamos fazendo. Mas é insuficiente para os servidores públicos. Insuficiente por quê? Porque
já há uma defasagem salarial próximo a 10% do salário do vencimento do servidor público. É necessário que o prefeito também atenda uma reivindicação da oposição e mande já um projeto de lei dando a recomposição, não, porque não é aumento, é recomposição salarial do servidor público de São Caetano. Porque se essa cidade é o que é, como diz o líder do governismo, a melhor cidade do Brasil, uma parte importante é o trabalho do servidor público de São Caetano. E não se pode dizer que é uma cidade de primeiro mundo quando o salário é um dos mais baixos da região do ABC, e quando o colega do atual prefeito, lá em São Bernardo, já deu um aumento, né? O Orlando Morando deu aumento aos servidores de São Bernardo. Então, o prefeito precisa também acompanhar companheiros seus de partido. Há também que ser resolvido não só a questão do abono, que nós vamos votar aqui com certeza por unanimidade, a situação, viu, Chico, do plano de saúde. Eu, mais Chico Bento, constantemente estamos cobrando que é um excelente funcionário, diga-se de passagem, o Caio Previato, que cuida da questão da licitação, para que se faça já a licitação do plano de saúde. Porque veja bem, Chico Bento, veja bem, nós aprovamos no orçamento 40 milhões para o plano de saúde. Já vão 6 meses sem o plano, o prefeito já vai economizando 20 milhões, ou seja, já tem dinheiro para dar bolsa. Do ano passado. Quer dizer, 40 do ano passado, mais 20 de metade desse ano, são 60 milhões. É 10 vezes o dinheiro para dar bolsa. E houve a promessa que dia 2 desse mês haveria a licitação. Até agora, nada. E se sair até o final do mês, provavelmente, dando tudo certo, o servidor só terá direito ao plano de saúde no segundo semestre. Então, se continuar assim, ele vai economizar os 40 milhões, já dá 80 milhões. Né? Além do que, senhor presidente, o discurso de que falta dinheiro não dá para entender. O secretário da Fazenda, do ano passado, falou que houve um superávit de 30 milhões. Foi 30 ou foi 40? Agora, foi 30 ou 40, Chico? Eu não lembro. Foi nessa 30 milhões. Ou seja, daria 40? 40 milhões. Houve um superávit do ano passado, sobrou dinheiro, superávit quer dizer isso. Entre o que a prefeitura arrecadou e o que a prefeitura gastou, teve uma sobra de 40 milhões. E foram 6 milhões apenas o gasto com a Bolsa. Então, se essa discussão está acontecendo, a responsabilidade é do Executivo. Porque o que é que nós estamos fazendo apenas? Estamos cobrando o cumprimento do plano de governo. Que, inclusive, dá problema no Tribunal de Contas. Porque tem mais. E o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele apenas aponta. É tanto que quem aprova... Pois não, colega. Não, eu acredito que quando chegar as contas reprovadas, né, eu acredito que essa casa vai confirmar a reprovação, né, já que o tribunal disse que as contas, né, eram impagáveis, né, eram impagáveis. Mas, por falar em contas rejeitadas, informo ao plenário que as contas do ano de 2014 já tiveram apontamento para rejeição do Tribunal de Contas e chegar nesta casa para aprovação dos vereadores ou não do parecer contrário às contas de 2014. Só um adendo, já que esse debate entrou aqui desnecessário. Continuamos no abono. Não, eu voto, eu não vou,
já que tocou nesse assunto, o tribunal, para mim, viu, Chico? Para mim, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. O meu voto, eu vou estudar, não é porque o tribunal está dizendo vota assim, vota acolá. Não é isso. Eu estou dizendo, não mudei, não. Não. O assunto é abono, vereador. Eu não mudei. O que eu estou dizendo é do projeto de lei que concede abono aos servidores. Os profissionais não, o que eu estou dizendo, estão aguardando este projeto ser aprovado, vereadores. Agora voltou para o abono. Peça para, garanta a minha palavra, senhor presidente. Não se perdeu. O que o nobre vereador Chico disse aqui é o seguinte, que estão falando que a decisão do Tribunal de Contas é lei. Eu estou dizendo que não. A decisão do Tribunal de Contas não é lei. A decisão é dessa casa. É dessa casa. Então não adianta o tribunal dizer, vocês estão gastando mais aqui e acolá, a gente tem que seguir. Entendeu? Não, no tribunal. Não, quem tirou foi o executivo. O tribunal apontou. O executivo faz se quiser, Chico. O executivo faz se quiser. Não jogue a culpa no Tribunal de Contas. O executivo faz se quiser. O tribunal apenas faz a indicação. Então, a gente é quem decide. Não é porque o tribunal disse que vai fazer isso ou aquilo. Então, esse argumento de dizer que não vai dar bolsa por culpa do tribunal não tem cabimento. Também as contas, qualquer coisa que vier do tribunal, não é argumento. Isso é uma decisão do executivo e uma decisão dessa casa. O poder executivo é independente, o poder legislativo também. Mas, para encerrar a discussão, senhor presidente, aguardo que o senhor prefeito encaminhe logo, imediatamente, essa casa, projeto de lei garantindo a reposição salarial dos funcionários públicos, dos servidores de nossa cidade. Obrigado, vereador. Algum vereador para discutir? Para encaminhar? Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, de forma unânime. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo de número 1046, 2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional, especial e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo de número 1047, 2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefícios para os pagamentos de débitos de anualidade escolares da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, convido o vereador Maurício para assumir para eu encaminhar a votação. 5 minutos, presidente. Serei breve, presidente, senhores vereadores, mas esse projeto ele acaba complementando o que nós já discutimos. E este projeto ele simboliza, ele sintetiza na prática a independência, a autonomia e a autoridade desta Casa de Leis no que tange ao diálogo junto ao Executivo. No projeto que já foi discutido, ele vai criar a partir da universidade o acesso ao crédito estudantil. Então, os alunos poderão, através de uma linha de crédito especial junto à universidade,
ter os seus percentuais de 30%, 50% ou 70% atendido. Mas, para isso, se fazia necessário que a vida financeira acadêmica do aluno estivesse em dia. O aluno com pendências financeiras na universidade não conseguia regularizar, não conseguiria ter acesso ao crédito. Por iniciativa desta casa, assinada pelos 19 vereadores, fizemos uma indicação junto à Secretaria da Fazenda, junto à reitoria e junto ao prefeito, pedindo que os débitos de multas, juros e principal dos alunos da USCS até o ano de 2016, não pode ser também do último exercício por força de lei, tivesse a oportunidade dos alunos colocarem a sua vida financeira em dia com a universidade. Uma iniciativa desta casa, dos 19. A partir deste projeto que iremos votar em alguns minutos, em sendo aprovado, o aluno que tiver débitos, dívidas com a universidade até 2016, a partir de um programa de parcelamento, poderá até ter, inclusive, 100% de desconto de juros e multas, apenas o principal. Então, isso mostra a independência, o compromisso desta casa, primeiro, com a cidade, com os munícipes. Segundo, com as finanças da universidade, da própria USCS, mostrando responsabilidade fiscal e orçamentária. E, principalmente, com as finanças do município. Quando você permite que um aluno que tenha dívidas tenha acesso à reconstrução, à recondução desses débitos, acaba fortalecendo o próprio caixa da universidade e da Fazenda. Então, agradeço e parabenizo os senhores vereadores pela iniciativa desta luta, agradeço ao prefeito por entender e encaminhar esta lei ao Executivo, porque, novamente, não é uma lei que pode ser de autoria dos vereadores, e sim do Executivo. Peço aos senhores vereadores que aprovem de preferência de maneira unânime, para que este refis estudantil dê acesso, oportunize aos alunos que tenham pendência na faculdade. Obrigado. Uma demanda antiga, bem antiga. Encerrada a discussão e os encaminhamentos, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado de maneira unânime. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo de número 1084/2018. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação dos incisos 1 e 3 do artigo 2º da Lei Municipal de número 4.964, de 15 de dezembro de 2010, que institui, no âmbito do programa Pro Família do município de São Caetano do Sul, o programa Auxílio Transporte Escolar e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos também favoráveis. Em discussão. Para discutir, vereador? 10 minutos. Senhor presidente, líder do governismo e líder da oposição que estão ali conversando, mais um caso de clarividência e de bom senso do chefe do Executivo. Fizemos uma indicação para que se reduzisse de 1,5 km, né, para 700 metros a distância entre a casa do aluno e a escola. E nesse projeto de lei do Executivo, ele atendeu essa indicação da oposição. Veja que o prefeito, não, tem uma indicação minha, protocolado. Veja que o prefeito erra menos quando acompanha a orientação da educação, da oposição. Aliás, era o que Juscelino muitas vezes falava, né? A oposição me ajuda muito, porque mostra os defeitos do meu governo, né? E a custo zero, né? Pois é. Então, eu acho que se o prefeito continuar, né, nessa pisada, né, sempre acompanhando... Pois não.
Eu acredito que sim, porque, né, as indicações boas têm sido né, encaminhadas através de projeto de lei. Agora, nem tudo ele tem feito. Por exemplo, esse projeto de lei... não, tudo não. Posso continuar, senhor presidente? Aí assume o vice-prefeito, né, que é um amigo nosso, Beto Vidosky. Eu acho que seria também um bom prefeito, com certeza. E o senhor viraria vice-prefeito, senhor presidente. Deixa aqui por enquanto, tá bom. Mas voltando ao assunto, o projeto tem esse lado bom, mas tem problemas. O que é que acontece? Ele reduziu de 8 para 4 salários mínimos, né? De 8 para 4 salários mínimos, a renda familiar de quem tem direito a esse benefício. Isso é ruim. Por isso, eu vou até adiantar nessa discussão e peço o apoio dos nobres colegas. Estou fazendo uma emenda, né? Uma emenda para que mantenha-se os 8 salários mínimos para aquelas famílias que já têm direito ao benefício. Porque, senão, tá a crise econômica aí, né? Aí já fica difícil, além de perder a bolsa, certas famílias, para os filhos menores que têm direito ao benefício, né, do transporte, essa situação de ter que pagar o transporte escolar. Também, viu, Chico? Espero que ele escute essa. Fiz também uma indicação de aumento... Não, está dentro do projeto. Está dentro do projeto. Para o transportador escolar, que desde 2010, ele não tem reajuste, né? O governo passado também cometeu esse gafe, né, essa injustiça, e a inflação, já só calculando o reajuste pela inflação, era para se estar pagando 160 para o transportador escolar. Entretanto, o combustível subiu mais do que isso, pneu subiu mais do que isso. Uma parte, só por curiosidade. E o particular cobra quanto? Aí eu não tenho esse dado. Eu não tenho criança pequena, né, então não tenho esse dado. Se alguém tiver e puder me ajudar, eu não tenho. Não. O senhor fez um parâmetro da inflação, né? Não. Não, o que eu estou falando é o seguinte: o cara recebe R$100 desde 2010. Desde 2010. Não sei. Eu acho que no particular deve ter preços diferenciados, né, de acordo com cada fornecedor. O que eu estou mostrando é que está cabendo um reajuste do transportador, né? Já teve aumento de combustível, de pneu, de automóvel. Então é justo, né, que pelo menos se corrija a inflação desse período, né? E aí eu fiz uma conta. Hoje, só a inflação deveria estar se pagando, se fosse corrigido preço real, né? O preço real, a defasagem seria R$160, sem nenhum acréscimo, só corrigindo a inflação. Então, fiz também essa indicação, porque, veja bem, o projeto é extremamente interessante, esse programa do transportador escolar. Por isso que a gente vai encaminhar favorável, mas a gente também tem que ver o outro lado, né? O transportador precisa ter condições econômicas para poder prestar um bom serviço. Então, seria interessante, né, que o executivo também olhasse para esse lado. Não, aí por isso que é a indicação, porque aí o programa, no ponto de vista de qualidade, ele avançaria muito mais. Então, a bancada progressista vota favorável, mas estamos apresentando na segunda votação uma emenda para que seja mantida essa questão, né? Mantida essa questão de que as famílias que ganham até 8 salários mínimos possam continuar recebendo o benefício e não ser reduzido para 4 salários mínimos. Muito obrigado. Para encaminhar...
1 minuto, por gentileza. Eu não consigo me calar. Eu fico impressionado. Eu fui 4 anos oposição e paguei o preço de ser oposição. Como os vereadores Chico e Jander também não iam nas reuniões com o prefeito, também como o Jander e o Chico não iam nas inaugurações, aliás, não teve. Então também não perdi, tem o banheiro. Mas querer ser oposição, que é justo, democrático, criticar, que é democrático, que pode ser saudável, o prefeito pode ouvir as críticas e querer melhorar e querer resolver. Agora, surfar nos projetos do Executivo, dizendo que foi tudo indicação do PP, é no mínimo hilário, é brincadeira. E essa casa é séria. Nós temos que ser sérios. A população nos delegou mandato para nós cumprirmos com seriedade. Então, eu dou sim. Eu falei obrigado. Vou dar a parte. Então, se nós somos oposição, tem que pagar o preço de ser oposição. Não dá para ser, se você colocar 150 indicações para tudo. Você coloca lá, bolsa 100% para medicina, você põe o parque vertical da fundação, você põe uma tenda de saúde, tenda de falsa saúde, indicação. Se fizer um aeroporto de foguete, ela como é que chama? Base espacial, indicação. Um túnel de Barra da Goiás, indicação. Aeroporto, sabe Deus aonde? A indicação. Aí surfa na indicação. Então nós estamos brincando. Não é sério. Ou você é oposição ou é situação. As duas coisas eu nunca vi uma parte. Não, senhor caro Parra, pelo que eu sei no nosso regimento, cabe ao vereador fazer indicação. Cabe o prefeito atendê-la ou não, não é isso? É uma das partes nossa. É só verificar. Eu fiz a indicação, então eu estou de boa fé, acreditando que essa indicação chegou ao prefeito e ele entendeu que era justa. É só verificar também quem fez esse tipo de indicação e cada um acreditar também que o prefeito atendeu a partir disso aí. É isso que eu faço. Eu estou de boa fé, acreditando que ele entendeu que a minha proposta, como por exemplo, ele não entendeu, até agora não deu resposta à indicação de aumentar, né? Como ele também não atendeu a indicação de colocar o nome da escola nova no nome da professora Terezinha Fiorotti. Algumas ele entende que talvez sejam justas, outras não. Agora, eu acredito, estou de boa fé, e apenas respondendo ao líder do governismo, que nós não fazemos apenas aquela oposição do não. Nós ajudamos, queremos ajudar a construir São Caetano. É tanto que estamos trazendo verba para cá. 400 mil para recapeamento, 3 ambulâncias. Você entende que é defeito da administração. Continue ajudando, São Caetano agradece, mas não precisa dessa prática de estar nas duas canoas, não precisa. Não, mas nós continuamos na oposição, pode ter certeza. Vai encaminhar, vereador Chico Bento, dispõe de 5 minutos. É impossível hoje, hein, Chico? Senhor presidente. Pois não, vereador. Nobres colegas. Não, é que para encaminhar, a gente fica assim, esse negócio de indicação, tem que ter inteligência para fazer. Saber o que a cidade precisa. A gente faz indicação com inteligência. O que precisa para a cidade. E voltando um pouco ao passado, o Parra falou que no governo passado ele era oposição. Injusto. Ele foi oposição injusto. Porque se foi o último desta casa, que é vereador, que foi funcionário do Paulo na presidência, quando o Paulo era presidente. Então, Parra foi vereador injusto, chutou o prato que comeu. Ô, Chico, me dê uma parte. Ô, Chico. Não entendo mais nada. Ô, vereador, Chico Bento, uma parte, por favor. Os senhores vereadores, vamos manter a seriedade e o foco dos projetos que a gente está discutindo. Ô, Chico. Eu acho que nós estamos fugindo um pouco do assunto. Ô, Chico. Bom, a gente dá uma retornada, porque por favor, que olha, nobre líder. Vereador, e
também apoiei na candidatura de deputado estadual. Senhores vereadores, eu acho que a gente tem que se focar na ordem do dia, senhores vereadores. Ele foi falar do meu passado. Vereadores, assim, ó, só para título... Para encerrar. E eu nunca julguei que ele seria um bom executivo, mas nunca disse que ele foi um mau vereador. Então, ou apoiei para o Legislativo da Casa... Senhores vereadores, e do Estado. Não me arrependo. Estamos discutindo o 7º item da ordem do dia, que trata do programa Pro Família do município no que tange a transporte escolar. Eu vou votar a favor. Parabéns, viu, Parra, por você reconhecer alguma coisa. Parabéns, viu? Isso é bacana. Só a título de informação, até para que o público saiba, esta Câmara produz, em média, mais de 1.000 indicações por mês, produzida por todos os diversos vereadores. Fica a critério de cada um. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloquem em votação o programa Auxílio Transporte Escolar. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto, por gentileza, permaneçam como estão. Aprovado de maneira unânime. Convido os senhores vereadores a assinarem o livro. Vou encerrar e suspender essa sessão por 5 minutos, para que, na sequência, a gente reabra com a segunda sessão extraordinária. Encerrada a presente sessão. Convido os vereadores para que assinem o livro.
várias emendas na mesa, né, vereador? Jander, várias emendas na mesa. Hoje está impossível, hein? Indicação, projeto substitutivo, emenda. Havendo cadê o Maurício? Havendo Linto, chama o Maurício lá para mim, vai, o primeiro secretário. Havendo o número legal, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra o segundo secretário Moacir Rubira para a leitura das matérias da ordem do dia. Projeto número 0030/2018, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera dispositivo da Lei Municipal número 5453, de 31 de agosto de 2016, que dispõe sobre a criação e Arquivo Público Municipal de São Caetano do Sul, define as diretrizes da Política Municipal de Arquivos Público e Privado, cria Sistema Municipal de Arquivo, SISMARC e outras providências. Parecer da Comissão de Justiça favorável, parecer da Comissão de Finanças favorável. Coloque em discussão o projeto. Encerrada a discussão, encaminho em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 0778/2018. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa de estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCs, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Comunicamos ao plenário que encontram-se na mesa emendas ao projeto. Senhor presidente, eu solicito que as emendas sejam votadas conjuntamente e que a leitura das mesmas seja dispensada, por gentileza. Perfeito. Primeiro vamos discutir o projeto de lei sem o prejuízo das emendas. No segundo momento, a gente coloca em votação o pedido da liderança para que faça a discussão em conjunto. Em discussão, o projeto de lei, repito, sem prejuízo das emendas. Discutir, senhor presidente. 10 minutos. Discutir o projeto. Isso. Senhor presidente, eu vou aproveitar e começar a discutir já as emendas, se não der tempo, né? Aí a gente já ganha tempo. Bom, eu ainda acredito que houve um erro gravíssimo aqui na questão do substitutivo. A gente ainda vai ter uma discussão jurídica sobre isso. Eu acho que o entendimento da presidência não é o que eu estou entendendo
no regimento interno. Tinha que se discutir e depois votar. Mas isso é uma questão para a gente aprofundar aí durante a semana, né? E a gente vai clarear. Talvez seja coisa nova, inédita, né? Pelo que eu escutei aqui nos corredores. Parece, eu não sei, Chico, você que é um Sidão, que é também dos mais, são decanos aqui na casa, né? Parece que não há essa prática de substitutivo aqui, né? Então, acho que a gente precisa criar massa crítica sobre isso. Então, no meu entendimento, junto com a minha assessoria, nós entendemos que a mesa cometeu um equívoco em votar sem ser discutido. Mas aí fica para frente. E porque o substitutivo evitaria de toda essa discussão dessas emendas, né? Bom, foram feitas, a primeira emenda é sobre, que garante, né, na questão, a primeira emenda é o cabeçalho, né, do projeto de lei, porque no projeto de lei ele exclui as bolsas parciais, né, e aí é necessário ter. Então, a primeira emenda é mais de questão de redação, que devolve as bolsas parciais, assim como acontecia na lei que está em vigor, né? Então, a primeira emenda trata sobre isso, é mais uma questão técnica. A segunda emenda, ela garante ela também parte desse princípio, é mais uma emenda técnica, né? Ela garante a volta das bolsas parciais, é mais uma questão mais técnica. Bom, agora sim, a emenda número 3, né, ela volta à questão da renda mínima das famílias. Era 5 salários mínimos, né, 5, na lei do PMDB. A lei atual reduziu para 4, a que está em vigor, e essa agora, o projeto de lei do atual prefeito, reduz ainda mais, para 3 salários mínimos, a família que vai ter direito à bolsa integral. Isso trata da bolsa integral, né? Da bolsa 100%. Então, aquela família de 4 salários mínimos, ela não vai mais poder ter direito. Tinha no governo passado até 5. Esse governo reduziu para 4 e agora reduz mais. Reduz para apenas 3 salários mínimos. Veja bem, é a renda familiar, é somando pai, mãe, filhos, toda a família, né? Isso vai reduzir bastante disso. Ela garante que... E ela tem uma questão extremamente interessante. Até a observação do vereador Olinto fez uma observação, porque a bolsa parcial é até 15 salários mínimos. Por que isso? É uma questão de isonomia. Nós aprovamos o projeto de lei que trata da bolsa do Instituto Mauá, e no projeto que nós aprovamos do Instituto Mauá, diz o seguinte, que tem direito a bolsas parciais no Instituto Mauá famílias que ganham até 15 salários mínimos. Então, a questão da isonomia, se para o Instituto Mauá a gente dá bolsas parciais, essa casa aprovou por unanimidade, até 15, qual é a razão de não dar as bolsas parciais também com essa renda? Não tem justificativa para a Mauá ser uma e para a USC ser outra. Então, diante dessa questão da isonomia, nós, nessa emenda número 4, devolvemos a bolsa parcial e fazemos a isonomia de acordo com a lei que a gente aprovou para o Instituto Mauá. O que é bom para o Instituto Mauá, nós acreditamos que deva ser bom também para a Universidade de São Caetano do Sul. Uma questão tributária. Mauá recolhe tributos no município. A USC não. É um benefício de maneira... Exato. Não, mas aí veja bem. Não. Eu acho que o raciocínio de Vossa Excelência está errado. Porque qual
qual é a regra para a bolsa do Instituto Mauá? É a contrapartida. A contrapartida que eles estão instalados em São Caetano. Isso, exatamente, mas é por isso. Quando se instalou... não, eu sei. Quando se instalou o Instituto Mauá, ele se instalou em área do município e aí ele dá contrapartida com 5% de bolsa, como bem falou o Parra, sendo 3% para geral e 2% para, quando se instalou aqui, e 2% para pessoas de baixa renda, certo? Aí, com o tempo, foi se modificando e se chegou à conclusão, que não tem nada a ver com tributária, com nada, que até 15 salários mínimos teria direito. As leis anteriores. Eu sei. Mas se deu até 15 a seleção. Então, a base da construção de 15 salários não tem nada a ver com a tributária. Isso foi uma decisão da administração, para que fosse assim, porque no projeto de lei não há nenhum item, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma oração que diz que os 15 é em relação da questão tributária. Mas aí é que está, meu caro. Mas aí é que está. Eu sei, mas e o nosso projeto de 15 salários? Não, mas calma, deixa eu... O raciocínio pode ser esse, que o senhor está achando que seja. Mas o que eu quero dizer...